Atenção, porque esse vai ser o vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Então bora mitar, porque chegou a rodada 11 e nós vamos escalar vários times aqui. Time tiro curto, time valorização, time bom e barato, e time pra pontuar e valorizar, e time oficial do canal. Você sabe que eu só tenho um time, eu só tô ajudando vocês aqui, colocando várias opções de times. Então assista até o final, deixa o teu like e a inscrição, porque não custa nada. Você sabe que aqui não tem plano VIP e o nosso goleiro para a rodada será o Hugo Souza, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui, ó, para quem quer escalar o Marcos Felipe, tá? 7,28 ele custa, precisa de 1,20 para valorizar. Ele tem uma média de 8 jogando em casa. O Bahia é sempre muito forte jogando, principalmente na Arena Fonte Nova, né? Então assim, ó, ele só foi mal na última rodada porque o Grêmio não finaliza muito a gol. Mas assim, ele jogando em casa, ele sempre vai muito bem. 7,60, 10,20, 8,10. Então assim, ele tem uma média muito alta jogando em casa e o São Paulo tem uma deficiência ofensiva grande, tá? Tem uma dificuldade enorme de produzir jogadas e talvez aqui o Marcos Felipe pode ser uma boa, vai estar no nosso time bom e barato, já adianto pra vocês. Primeiro eu vou começar com o time principal do canal, tá? Meus laterais, gente, vai ser o Wesley, tá? O Wesley é unanimidade da rodada, não dá pra deixar de fora. Eu cito aqui também o Paulo Henrique, que pode ser uma boa. O Paulo Henrique, ele pontua muito bem, tá? Mesmo sem saldo de gol, ele sempre é uma boa. Mas eu vou estar indo gente de Escobar, tá? O Botafogo é um time que cede muito para as laterais, joga muito pelas pontas. O Escobar é um jogador que precisa de 0,29 para começar a valorizar, então provavelmente ele vai valorizar, só se ele não fizer igual a última rodada que foi negativo, mas o gráfico dele é muito bom, uma média de 7,62, não tem muito o que falar do Escobar, é um grande mito do Cartola, tem 40 desarmes em 9 jogos, então sim, eu confio muito no Escobar, tá bom? É, pô, ele é um muito bom lateral para rodada, então recomendo aqui o Escobar, tá bom? E aqui a nossa zaga vai ficar com Léo Pereira, tá? Léo Pereira e Léo Ortiz. Tá? Acredito muito no saldo de gol do Flamengo. Ah, mas isso é arriscado, com certeza é arriscado, gente. Só que assim, o Cartola é um jogo de risco. Pessoal, se a gente não correr riscos, você nunca vai ganhar nenhuma liga. Desculpa lhe informar. É isso, tá? Então assim, eu acredito muito no saldo de gol do Flamengo, acredito na pontuação do Léo Ortiz, do Léo Pereira, e são jogadores altos, podem deixar um gol de cabeça, assim como o Wesley também pode deixar uma assistência, tem os desarmes, então assim, mesmo que tome um gol, pode ser uma pontuação razoável, daqui um pouco faz um gol de cabeça, daqui um pouco salva aí, e se não tomar gol, com certeza a gente vai imitar. Então ficou assim, Hugo Souza, Escobar, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley. Gente, esse aqui é meu time, tá? É o meu time atualizado, tá? Depois eu vou escalar os times bons e baratos, porque esse time aqui vai ficar um pouco caro. Eu reconheço que vai ficar caro, mas depois eu vou ajudar pra vocês que não tem muita cartoleta, tá bom, gente? E sim, eu só tenho um time. Eu só tô escalando vários times aqui pra ajudar vocês. Então eu conto com teu like, a tua inscrição. O Arrascaeta tem que estar no seu time, gente. Não pode deixar de fora o Arrascaeta. Gente, não preciso nem falar aqui, mas o cara tem 8 gols em 8 jogos. É absurdo, né? Média absurda. Em casa ele é muito forte. Então vai de Arrascaeta. O cara é um monstro, tá? Vai de Arrascaeta, vai de Matheus Pereira também, que tem uma média absurda, sem gol, sem assistência. Ele. Gente, mas é arriscado, é o jogo contra o Palmeiras. Aqui a gente não precisa do gol, a gente não precisa da assistência. Aqui não é um Alan Patrick. Desculpa, pra você que vai colocar o Alan Patrick, o Matheus Pereira é muito mais jogador que ele pra essa rodada. Ah, mas o confronto do Alan Patrick é mais fácil. Certeza. Mas assim, o Alan Patrick ele precisa de muito mais do que o Matheus Pereira. O Alan Patrick é o jogador que ele vai precisar do gol, ele vai precisar da assistência para fazer 8 pontos. Se ele deixar um gol, é 8 pontos. Se ele deixar uma assistência, é 5 pontos, gente. É só isso que ele vai pontuar. Tá? Ele não tem média básica nenhuma, ele não tem desarme, ele dificilmente vai finalizar bastante como atacante. Então, assim, confia no Matheus Pereira, que tem aqui ó, a média de 2 desarmes. É um cara que finaliza mais, é um cara que sofre falta, entendeu? E outra, ele tem 3 cartões amarelos, tá?
E olha que não é um jogador pra tomar tanto cartão amarelo assim. Então, assim, se ele não tomar cartão, cara, provavelmente ele vai fazer isso aqui, 9,20, 9,60, 8,60. Aqui, o Alan Patrick vai precisar do gol pra fazer isso, entendeu? Então, gente, assim, tu prefere 8 na mão ou 10 voando? Porque é isso. Então, se tu prefere o Alan Patrick do que o Matheus Pereira, pra mim, tu tá muito enganado. Gente, eu falo aqui no vídeo pra vocês. Se ele passar dos 10 pontos, o Alan Patrick, eu venho de mulher na live. Vocês sabem que eu faço sempre live analisando os times. Eu venho de mulher, não tem problema. E aqui não é clubismo não, porque vai estar o Wesley no meu time, tá? Já falo pra vocês, não é clubismo, é porque não confio não no Alan Patrick. Ele é fraco pra cartola, desculpa. Essa é a verdade. Eu vou estar confiando no Arias. O Arias também não tá sendo o jogador que eu espero. Porque assim, ele tá indo muito mal, tá? Neste ano. Mas assim, o Arias eu tenho de vários carnavais, podemos dizer assim. De vários anos anteriores, ele sempre pontuou com média básica. Ele não era um jogador como tá sendo esse ano. Ele tá fazendo mal, 3,10, 3,30. Mas assim, quando ele faz um gol, é 14,50, é 13,60, é 10. Então assim, o Inter tá muito mal defensivamente. O Inter joga uma decisão hoje, tá? É hoje contra o Bahia, às 7 horas da noite. Aliás, 7 horas da noite é a nossa live. Então, venha nos prestigiar todos os dias às 7 horas da noite. A gente faz uma resenha aqui, torce pros times. Pô, venha nos prestigiar. Te inscreve, dá o like aí, que isso não custa nada. Gente, então aqui eu vou estar confiando no Arias mais uma vez. Não quero confiar no Arias. Gente, calma aí que num time bom e barato vai ter outras alternativas, tá bom? Eu vou confiar no Arias porque eu tô com um palpite nele. Porque ele nunca falha 3 jogos indo mal. Daqui um pouco vai sair, vai fazer uma coisa boa aí. Ó o Pedro, gente. Pedro é muito bom, tanto pra valorizar como pra pontuar. Aliás, vai ser meu capitão. Cara, mas o Pedro não tá legal. Tá voltando de lesão, gente. O Pedro é um mito. O Pedro é um artilheiro nato. Tem que estar no seu time. Não adianta, cara. O Pedro faz gol, gente. Gente, eu sou fã do Pedro. Eu quebrei a cara aqui, ó. Nessa aqui de 2,70. Quebrei a cara de 1,40. Mas assim, quando ele imitar, ele vai fazer 26. Ele vai fazer 14,70. Então, pronto, cara. Isso aqui vai resolver o nosso problema, entendeu? Esse é o cara que eu confio. Assim como eu confio no Caio Jorge também. Só que assim, como o confronto é muito difícil do Palmeiras e eu apostei no Matheus Pereira, eu não acho aqui que o Cruzeiro vai fazer 2 gols no Palmeiras. Acho muito difícil. Então eu vou estar confiando no Depay e vou estar confiando no Vegetti. Tá? E outra, olha como o meu ataque ele tem um potencial de valorização enorme. Esse time aqui, ó, pra valorizar seria muito legal. Vegetti 1,39, Memphis Depay 3,30 e Pedro 3,80. Então, aqui tem um potencial de valorização enorme. Quem seria o nosso reserva de luxo no time principal? Wesley, tá? Wesley. Wesley é um jogador aí que tem média básica, tem uma média de 9 pontos jogando em casa, tá? Ele tem 2 desarmes por jogo, ele tem 18 desarmes em 8 jogos. Ele, olha só, a média mandante 9,23, pessoal. Desculpa. E ele não tem nenhum gol no campeonato. Esse é o tipo de jogador que eu gosto. Mas tu não era clubista. Gente, eu não sou clubista, eu sou gremista, você sabe. Você sabe o meu time. Só que aqui é um cara que pontua sem gol e assistência. Esse cara aqui, quando dá uma assistência, 13,10. Não fez gol, não fez nada, 8,90. Não, deu uma assistência, 10,30. Na última, 5,70. Na última, 5,30. Na primeira rodada contra o Flamengo no Maracanã, 5. Então, cara, é um jogador aí que ele vai ser uma segurança no meu ataque, tá? É o cara, bola de segurança. Eu tenho 3 goleadores e uma bola de segurança. Aqui eu tô bem seguro, entendeu? Então, vocês não me interpretem mal. Esse time aqui, ele é bom tanto pra pontuar como pra valorizar, tá bom, pessoal? É uma boa. E o meu técnico vai ser o Felipe Luiz. Pô, Gil, esse time ficou caro. Calma. Calma que eu vou ajudar vocês, tá? Esse aqui vai ser o meu time, 158 cartoletas. Calma que ficou muito caro, né? Então, fica tranquilo que agora vem o time bom e barato para ajudar todo mundo aí. E mais uma vez eu peço, like e inscrição, por favor. Vou vender aqui todo o time, vamos montar o time bom e barato até 120 cartoletas aí. Eu acho que tá de bom tamanho, tá bom? Aliás, eu vou
deixar aquele time salvo e só vou fazer algumas alterações. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, Hugo Souza. Como custam 8,90, a gente vai barateando. Vamos colocar o Marcos Felipe, que ele também é bom para valorizar e a gente precisa valorizar. Se você não tem cartoletas, gente, se você não tem pelo menos 150 cartoletas, você ainda tem que pensar em valorização. 160, tá? Então, sim, a gente vai ter que pensar em valorização. Vamos ter que tirar o Wesley, desculpa, vai ter que ser tirado o Wesley, vai ter que ser tirado o Léo Pereira, que são jogadores caros, vai ter que ser tirado o Felipe Luiz, né? Vai ter que ser tirado o Arrascaeta, infelizmente, eu falo isso pra vocês, mas você tem que fazer alguma atitude pra esse time ficar barato, gente. O técnico do time bom e barato vai ser o Rafael Guanais. Ah, mas ele precisa de muito para valorizar. Então, assim, pode ser o Rogério Ceni também, tá? O Rogério Ceni vai valorizar sim. Eu botei o Rafael Guanais porque ele custa 6,94, tá? Pra gente ter uma margem de tiro aí pra ajudar. Mas se tu quiser botar o Rogério Ceni também é uma boa, tá? Porque a gente precisa fazer um time até 120. Se você tem um pouquinho mais, vai fazendo as alterações conforme o meu time, tá bom? A gente sempre tem que fazer isso, tá, pessoal? A gente escala uma base e, não deu a cartoleta. Vamos fazendo alterações. E não adianta eu deixar o Arrascaeta aqui e montar um time de muitos bagres. Porque assim, uma andorinha não faz verão, pessoal. A gente tem que montar um time equilibrado, tá? Então assim, o nosso zagueiro tem que ser um zagueiro barato e um zagueiro com potencial de saldo de gol e potencial de valorização. Quem seria esse jogador? O Kaká. Vocês podem ver, o Corinthians, ele não tá tomando muitos gols, tá? Ultimamente o Corinthians tá muito bem defensivamente desde a chegada do Dorival Júnior, que ajeitou a defesa do Coringão. Então assim, o Kaká, ele se encaixa tanto jogador bom e barato, como um jogador que pode segurar saldo de gol e pode valorizar. Então ele vai estar no nosso time, tá bom, pessoal? E o Léo Ortiz permanece pela possibilidade do saldo de gol do Flamengo, que é muito boa, né? A gente poderia deixar o Hugo Souza aqui, tá? Poderia, mas assim, o Marcos Felipe pra valorizar é uma melhor. Então assim, se você tá apertado de grana, no Cartola eu digo, tá? Cara, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios pra gente valorizar. Esse time não é o melhor que tem. Gente, aqui não tem mágica. Vocês sabem que eu falo, eu sou direto, eu sou reto, eu não tô aqui com o intuito de vender, tudo que eu falo aqui é o que eu acredito de futebol. E se você tá aqui é porque confia no meu trabalho, certo? Então, assim, as análises que eu fiz, pessoal, é clara. Se tu colocar um jogador com menor chance de pontuação, ele vai piorar teu time. Mas ali tu tem que pensar também em ganhar cartoletas. E o Marcos Felipe também é uma boa para pontuar, tá bom? E aqui, ó, o lateral vai ser o Paulo Henrique. Ah, mas ele é muito caro, gente. 6,36. Deixa eu achar um outro aqui, porque ele realmente ficou caro. Tá complicado mesmo. Ficou caro demais, viu, gente? Eu também tenho dúvidas. Vocês não pensem que eu sou um gênio. Não quero ser tratado como um gênio. Aliás, tem canal no YouTube que ele se considera o gênio, o dono da verdade. Não, não é assim, gente. Não é assim. Não confia, tá, pessoal? Não confia. Olha, pode ser um Angileri, tá? O Angileri aí, só que, gente, não confio muito no Angileri, tá? Não é um jogador aí que rouba a bola, que vai bem. Olha, ele tá muito barato pelo valor, até vai, mas assim, não, eu não confio não. Eu prefiro ali confiar no Paulo Henrique porque ele é um jogador aí. Olha só, nossa lateral, gente, os dois laterais juntos, tá? Tem 70 desarmes. É só tu ver. 29 do Paulo Henrique em 7 jogos. Em 7 jogos ele fez menos jogos do que o Escobar. E o Escobar, ó, em 9 jogos, 40 desarmes. Cara, ou seja, em 16 jogos nós temos 70 desarmes. Tu sabe o que é isso? É desarme pra É desarme pra caramba, pessoal. É desarme a beça. Entendeu, gente? Ó, vamos ter que baratear um pouco o nosso ataque. Vai sair o Vegete, tá? Vou deixar o Pedro, vou deixar o Depay. Gente, não adianta, não tem mágica, tá? 120 cartoleta, pessoal. Tu quer que eu faça o quê? Vamos ter que fazer que sacrifício, vamos tirar o Arias também. Gente, fazer o quê? Faz parte, tá bom? Faz parte.
Rubens, tá? Vai de Rubens porque ele precisa de 4.08 para valorizar. Ele é um cara aí de pontuação segura, ele é um cara aí que nas últimas ele foi mal, tudo bem, só que a média dele visitante e o Galo joga fora de casa agora é 7.32, tá? Então, assim, o Rubens é um jogador de confiança. Eu gosto muito do Rubens. Ele tem uma média boa. Cara, ele não vai ser o maior pontuador da rodada, mas pode ter certeza que ele não vai ser o cara que tu vai xingar. Ele vai ser aquele não fede, não cheira. E esse é o tipo de jogador que tem que ter no seu time. O nota 6, nota 7 ali tem que estar no seu time, tá? Eu gosto desse tipo de jogador aí, porque sempre a gente vai acertar um jogador. Sempre vai acertar. Pode ter certeza. Não sei se vai ser o Pedro, não sei se vai ser o Depay, não sei se vai ser um outro atacante, não sei se vai ser o Matheus Pereira, mas cara, um mito aqui vai ter. Um cara que vai passar dos 15, 16, 17 pontos vai ter. Vocês podem ter certeza disso. Alguém a gente acerta sempre, tá? Então, tem que ter o cara nota 6 no time. E ainda mais custando a bagatela de 8 cartoletas. Tem que estar no seu time, tá? Tem que estar no seu time. Você sabe, quem tá começando agora, que tá com 120 cartoletas. Gente, esse time é pra ajudar vocês, tá? E até quem tá com mais e quer valorizar aí, ó, é útil. O Vila Sante é um jogador interessante, tá? Pensando em desarmes. Ele em 8 jogos tem 25 desarmes. Agora ele tá tomando menos cartão, tá? Ele tá tomando menos cartão, ele tá chegando menos duro nos adversários. Ele o Mano Menezes deu um puxão de orelha, tá? Nele. Pra tomar menos cartão, pra ser mais cuidadoso. Porque ele tava fazendo muita falta e muito cartão. Então, olha, contra o Juventude cede muito pra meia, tá? Então o Vila Sante ele pode até deixar um golzinho. Porque ele chega na área, ele pisa na área. Vocês sabem que o Vila Sante é um jogador assim. Então pode ser um jogador interessante. Deixa eu ver aqui. Cara, o Felipe Coutinho, muita gente me fala sobre. Ah, o Felipe Coutinho pode ser uma boa. Não, cara. Não acho interessante não. Felipe Coutinho não pra essa rodada. Não dá. O Gerson. Pô, cara, não tem o Arrascaeta. Vamos de Gerson. Mas será que o Gerson joga? Ele tá recuperado de lesão? Bom, não sei. Por enquanto eu vou deixar, tá? Por enquanto eu vou deixar. Mas tu vai colocar Gerson, Arrascaeta. Olha, até no time principal eu posso colocar o Gerson. Eu posso dobrar sim, não tem problema. Cara, isso aí são estratégias dos tops nacionais. Ah, tu não acha que é muito risco? Mesmo que seja muito risco, pessoal. Mesmo que seja. E daí? Quem não arrisca, não petisca. Bota isso na tua cabeça. Quem não arrisca, não petisca. Então, pronto. Tá, gente? Então aqui, ó. 116 cartoletas. Vamos lá, vamos ter que remar pra fazer esse time, hein? Pra fazer esse time vai ser difícil. Aí eu colocaria o Eric Pulga, né? De titular. E o Luiz Araújo de reserva. Pô, esse time ficou 125. Cara, ainda dá pra fazer mais sacrifícios. Cara, acho que não tem gente com 120 cartoletas, cara. Não é possível, gente. Vocês vão me deixar maluco daí, cara. Não, vamos deixar assim o time. E aí o reserva de luxo poderia ser o Luiz Araújo, tá? Poderia ser o Luiz Araújo, que é uma boa. Se tu tem um pouquinho mais de cartoleta, tem 130. Cara, tu bota o Wesley aqui, tá? Tu bota o Wesley aqui e o Eric Pulga de banco, beleza? Tá? O Eric Pulga de reserva de luxo. Sempre o atacante reserva de luxo. E se vocês notarem, pessoal, tá? Se vocês notarem, os reservas de luxo tem que ser o atacante, porque no meio campo tá difícil um cara imitar. Olha, tá difícil um cara passar dos 20 pontos sendo meio campistas. Eu não lembro de outro sem ser o Matheus Pereira, sabe? Naquela rodada contra o Sport. Então, se vocês verem aí, os meio-campistas estão com muita dificuldade. Então, nunca me falem em 4-4-2, sempre 4-3-3 e o reserva de luxo no atacante, faixa de capitão no atacante para preservar. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu dei várias dicas em todas as posições, pessoal. Em todas as posições para vocês. Tá bom, pessoal? Se eu tivesse que fechar tiro curto agora, Flamengo, fecha a zaga do Flamengo e bora. É risco. Pronto. Dá pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer o seguinte. Dá pra tu pegar a zaga toda do Flamengo. Tu bota Gerson, Arrascaeta. Tu bota o Vegete no lugar do Wesley. Tá? Tu bota o Vegete no lugar do Wesley. E fechou a zaga ali. E bota o Felipe Luiz aqui. Se você tem cartoleta, tá? O suficiente.
Dá pra fazer isso. Ah, é Flamengo puro. Gente, esses são os times que estão indo bem. E assim, eu não tô sendo clubista aqui, cara. Se tu for ver o top nacional, pode olhar o top nacional, os times deles, todos fecham em uma zaga sempre. Ah, e se tomar um gol? Gente, sempre tem um zagueiro aí que vai fazer um golzinho de cabeça, um lateral que vai desarmar bastante. Então, e se tu botar um de cada, também vai ficar. Não fede, não cheira, porque 3 dos 5 vão tomar gol, gente. Tá? Tu não vai acertar os 5 sem tomar gol. Aqui ainda tu tem mais chance. Então, assim, fechar uma zaga é uma ótima, sim. Olha, talvez eu vou até com esse time, tá? Não sei. Olha, eu gostei desse time aqui. Ah, é o Flamengo na cabeça. Flamengo na cabeça e vamos, Mengão. Mengão, 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 Mengão. Deixa o teu like, te inscreve e vamos sair campeão.